Pessoal, vamos lá. Estamos aqui hoje nessa aula de TCC 2. Na verdade, ela é mais um bate-papo para que a gente possa conversar sobre a execução do TCC, tirar algumas dúvidas e também passar mais algumas diretrizes para vocês, tá? Eu percebi, e também alguns alunos perguntaram para mim, que eles estão usando inteligência artificial para ajudar a fazer o TCC. E alguns estavam perguntando se tem problema, se não tem, né? Como é que está essa questão aí do ponto de vista ético? O IF-Sul de Minas ele ainda não tem uma política institucional de uso de inteligência artificial, igual algumas outras universidades brasileiras já estão avançando nisso. A gente está produzindo esse documento, mas ainda não está pronto. Porém, eu entendi que é de bom tom nós fazemos, igual a gente está fazendo na graduação aqui, em administração. Quando o aluno vai fazer a sua defesa, principalmente os meus alunos, né, que eu oriento e estou acompanhando ao longo da construção do TCC, e esses alunos, porventura, recorreram à inteligência artificial, eu falo para o aluno deixar isso muito claro na metodologia de pesquisa do trabalho dele. Porque a metodologia, cientificamente, ela é a cereja do bolo, né? Porque é onde a gente mostra, com métodos e técnicas, como que a gente fez para chegar nos resultados, né? Então a gente aponta ali quais os caminhos a gente percorreu, e a metodologia, o interessante é que a gente deixa isso registrado para que outros cientistas entendam como que a nossa pesquisa foi feita e repliquem essa metodologia, aperfeiçoem, critiquem, enfim, contribuem para o avanço científico. E por isso eu acho extremamente importante que quando a inteligência artificial for usada, que isso seja citado na metodologia, quais ferramentas você usou, por que usou, como usou, para que outros pesquisadores usem também. Eu acho que a gente, quando é sincero na construção científica, é o caminho. A gente não tem nada a perder e a ideia da ciência é a gente replicar, né? E aperfeiçoar. Então eu recomendo isso para vocês, se vocês estiverem usando, tá? Façam essa descrição na metodologia. E mais do que isso, se porventura vocês usaram alguns comandos para inteligência, né? A gente chama esses comandos de prompts. Eu recomendo que vocês salvem esses prompts, façam ali um arquivo em Word, em Doc, qualquer coisa do tipo, e façam um compilado mesmo desses prompts. Pode fazer até uma tabelinha, ó, prompt 1, uso para isso, e cola ali o prompt que você usou, que é o comando que você deu para a IA. E no final do TCC, nos anexos, você coloca ali um anexo 1, 2, né, independente de quantos anexos você tiver, você coloca esse anexo só com os prompts. Isso para nós é muito bom, porque ajuda a deixar a ciência cada vez mais transparente e replicável, que é o nosso objetivo, tá? Então, assim, eu não sou contra a inteligência artificial de maneira nenhuma, uso muito no meu trabalho, estou usando nas pesquisas científicas que eu venho conduzindo, com financiamento que eu tenho, alguns projetos, mas sempre transparente, mostrando como que eu usei, salvando esses prompts, né? Tem um artigo meu que está para sair, publicado numa revista, que a gente fez um estudo sobre evasão dos alunos dos cursos de administração aqui do IF-Sul de Minas, e os dados, a gente rodou alguns dados no Excel e outros no R, né? E todos os scripts que a gente usou no R, a gente deixou disponível na submissão para a revista científica e para outros pesquisadores. Isso é muito bom, porque a gente mostra a transparência, a confiabilidade e a replicabilidade da pesquisa, tá? E além disso, pessoal, todos os alunos que utilizarem inteligência artificial devem anexar junto do TCC, quando forem entregar, a declaração de uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, tá? Perdão. Eu já postei ela para vocês na semana 1 da nossa disciplina de TCC2, acabei de postar.
Então, vocês vão, enquanto autores, preencher, colocar aí o nome de vocês, o CPF, o título do trabalho e preencher a tabelinha. Vocês estão vendo, gente? Tá dando para ver? Sim, professor. Bom, beleza. Vocês vão preencher essa tabelinha colocando qual ferramenta vocês usaram, né? Chat GPT, Manus, qualquer coisa do tipo. E coloquem ali a ferramenta que vocês utilizaram, a finalidade que foi e a forma de uso, né? E aí a forma de uso vocês podem descrever, gente, como que vocês construíram o prompt, etc. Eu sei, se não me engano, um livro de uso de inteligência artificial feito por um professor, aliás, por professores da Federal da Paraíba, que eles nos ajudam a trabalhar, né, com toda essa questão. E vocês podem citar, gente, usar, tá? Tudo isso eu acho fundamental, que quanto mais transparente, melhor. E preencham essa declaração para que a gente tenha ela, tá? Junto com o TCC. Eu acho que é fundamental para vocês. E aí eu já deixei lá disponível para vocês. Ela é única e exclusiva para aqueles alunos que já usaram, perdão, aqueles alunos que já usaram inteligência artificial e vão usar na construção do TCC. Combinado, gente? Ficou claro? Combinado. Perfeito. Leonardo, pode falar, eu queria conversar contigo também. Uhum. Acabei de ler, tá, o seu trabalho, reler, né? Agora salvou. Uhum. Mas pode falar, que depois eu complemento. O professor, o meu trabalho, ele é um relato de experiência realizado no âmbito da empresa que eu trabalho, ok? Ok, Na imersão ao problema e na construção do protótipo da solução, eu utilizei inteligência artificial no âmbito da empresa para gerar ideias, ok? ok. Então, é uma questão, vamos dizer, interna da empresa, né? Na hora da geração das ideias para a solução. E o trabalho em si, ele é o relato dessa experiência. A minha pergunta é: os prompts utilizados no âmbito da empresa para a geração das ideias em relação ao projeto em si, e não o artigo, como que eu faria a citação nesse caso? Você pode só descrever, tá? Tá. Descreve ali, pelo que eu lembro, você usou GPT e qual que foi a outra que eu esqueci? Acabei de ler, mas já fugi. Você usou GPT e mais uma ferramenta, né? Eu utilizei o GPT, que é o da empresa, né? E também o Visage, que é o gerador de fluxo. Então, beleza, Então, você vai colocar que ali, ó. não é. Que Você vai não é colocar. o Visage não é uma ferramenta de inteligência artificial, ele é um software de geração de fluxo, né? Tá, então você vai citar o GPT aí nessa declaração. Coloca ali, ferramenta GPT, a finalidade, para que você usou e como você usou. Bem, bem sucinto. Essa outra ferramenta que não é IA e você usou, você pode colocar para a gente somente na metodologia. Tá. Em relação ao anexo com o prompt, fora essa declaração aqui, por se tratar de questões confidenciais da empresa, o prompt utilizado eu teria que colocar? Não, aí como tem essa questão ética da empresa, né? Você não precisa pôr, não. Você a não ser que você usou algum prompt para corrigir língua portuguesa. Ah, sim, é isso que eu Entendeu? imagino. Sim, Agora, esse prompt, como tem questão de segredo, isso. é, envolve empresa, é melhor você não colocar. Você apenas coloca na metodologia, você pode citar isso, né? Uhum. Questão de você deixar em segredo por questões éticas relacionadas à empresa pesquisada, e aí você não precisa citar mais além disso. Beleza, obrigado. Nada. E eu acabei, só para a gente conversar um pouquinho, eu fiz uma correção, te devolvi pelo e-mail, acho que agora foi, tá? Eu salvei o Uhum. arquivo. Seu trabalho tá bom, preciso de alguns poucos ajustes pontuais, tá? Uhum. Mas ficou bem bacana, tá? Achei bem interessante a Uhum. proposta e já te parabenizo aí pela execução. Obrigado. Por nada.
Mais alguém aí, gente, que quer tirar alguma dúvida, perguntar? Boa noite, professor. Boa noite, Acabou que Diego. tudo bom? Tudo Acabou que eu bem. entrei aqui, você já tinha falado aí algumas partes desse documento. Essa forma de uso seria o quê? Como você usou, você explica, olha, eu criei um prompt para corrigir língua portuguesa. Eu criei um prompt para me ajudar a organizar uma tabela. Eu criei um prompt para ajudar a fazer uma figura, que eu precisava ilustrar alguma coisa que eu queria colocar no TCC. É isso, é explicar como usou. Tá. E se quiser copiar o prompt, né, se for um prompt que pode ser publicado, que não tem nenhuma questão de segredo, nem nada disso, e aí você coloca ele embaixo aí, copia e cola, faz uma tabelinha. Levantou a mão de novo, Não. Acho que foi Leonardo. Leonardo? O professor, sobre outra seção do artigo, sobre a seção de referências. As referências que eu peguei, os artigos, foi conforme a aula do TCC 1, né? Lá naquela plataforma da Ampad. Correto. Agora me fugiu o nome Ampad específico Spam. lá. Isso. Aí eu tenho uma dúvida. Quando eu for fazer a citação, eu utilizo como se eu tivesse acessado aquele endereço e a data, né? Porque assim, o artigo original onde ele foi publicado, eu não tive acesso, né? Nem o físico, nem o digital. Ele está lá centralizado nessa plataforma. Então, todos os artigos, eles Mas constam lá. você não conseguiu baixar o artigo, não? Não, todos eu baixei. Todos eu Então, baixei em aí PDF. você vai citar o artigo que você baixou. Tá. Eu não preciso colocar, porque assim, eu vejo um modelo de publicação em que ele coloca assim, o artigo tal, da revista, acessado no endereço tal, na data de tal. Esse caso não precisa, pelo fato Isso de eu ter aí, baixado? assim, é uma preciosidade da ABNT, tá? Colocar Aham. acessado tal, não sei o quê. Isso. Se você não colocar esse link e nem a data, a biblioteca aqui não vai te dar bomba, tá? Pode ficar tranquilo. Tá. Na Não hora é que você porque. for depositar, eu não costumo pôr nas minhas pesquisas, tá? Eu coloco somente assim, o autor, a revista, o ano de Isso. publicação, a não ser quando já vem pronta essa referência para mim, eu ponho. Quando não vem pronta, eu deixo. Porque assim, eu vi que tem artigos, a maioria não coloca essa É, informação, né? exatamente, a maioria Porque não põe. assim, hoje em dia a gente não, igual há tempos, muito tempo atrás, que a gente pegava de fato aquela revista para ler o artigo e colocar aquela informação. Hoje tudo a gente baixa em PDF, lógico, a partir de um endereço. Então, de fato, também eu achei redundante, mas eu achei de bom tom perguntar para facilitar. Então, eu não vou colocar porque eu baixei todos os artigos. Exatamente. Então, só uma pergunta rapidinho, mas assim, eu tenho uma situação parecida, similar, mas no caso, assim, eu usei o link que você tem acesso ao arquivo e coloquei na referência. Isso também daria algum problema? Não, tranquilo. Tá. Bem tranquilo. E aí, gente, como é que tá a construção do trabalho? Como é que tá? Vocês estão, para quem é pós-graduando, vocês estão muito tranquilos? Acho que é só a Poxa, sensação professor, que eu tava, no né? meu caso, não está tranquilo. Mas assim, a gente está correndo atrás, tá verificando. Eu acho que eu fiz uma reunião, nós tivemos uma reunião com o professor Leandro, ele explicou bastante. Aí deu para. Eu já tinha baixado alguns materiais, enfim, mas ele esclareceu muita coisa. E eu acho que o time que ele está sendo orientador, acho que esclareceu muita coisa também. Ah, então perfeito. Eu ia perguntar isso para vocês, como é que foi a questão da reunião com o Leandro. Ah, foi muito bom. Ele acabou dando alguns acessos, alguns contatos também para a gente entrar em contato, que a gente entrou em contato também. Ele facilitou bastante. Ah, então ótimo. Que bom que andou, né? Estava um pouco travado por conta da agenda do Leandro. O professor Leandro ele produz muito café, ele é jurado em vários concursos, então ele tem uma agenda bem complexa, mas que bom que deu certo. Fico feliz, tá? Aí a gente fez também um grupo, né? Ele pediu que fizesse um grupo, né?
para a gente tentar em contato com ele, enfim. Perfeito. Provavelmente na semana que vem eu devo estar divulgando a programação das bancas, tá? Não prometo essa semana, porque a gente está tendo um evento científico do IF Sul de Minas, e todos os campi estão aqui hoje no campus de Passos, né? Quarta, quinta e sexta. Então a gente está tendo apresentação de trabalho, palestra, mini curso, tá uma loucura positiva, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas aí. Inclusive, amanhã cedo, às 9, vai ter uma palestra muito boa de um pesquisador da Federal da Paraíba que está aqui, que eu recomendo muito para vocês. Eu sei que muitos trabalham no horário, a gente vai tentar transmitir no YouTube e aí vai ficar gravado essa transmissão. Tá? E aí depois eu compartilho com vocês, porque esse professor é muito bacana. Ele é do curso de Ciência Política da UFPB, trabalha muito com pesquisas científicas com estatística nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então é uma abordagem um pouco, uma pegada diferente da que a gente está querendo aí, tá? Então acho que vai valer muito a pena. E aí eu trago para vocês o link assim que disponível. Deixa eu ver o que é mais, gente. A programação das bancas eu vou passar para vocês, se tudo correr bem na semana que vem, já organizando, já tem os dados aí de quem pode de dia, quem não pode, né? Para que eu possa organizar. Vou ver com os professores também que estão disponíveis aí a participar das bancas de vocês. Vou puxar a orelha de vocês, eu queria que vocês me compartilhassem comigo o TCC, até agora só o Leonardo compartilhou. Consegui corrigir, devolver para ele e espero que até semana que vem todos compartilhem comigo para que eu possa fazer uma correção e devolver para vocês, tá? Para que a gente possa fazer uma orientação conjunta aí. Leonardo, quem que está te orientando? É a Paula? Professor João, quem está me orientando é o professor Ulisses, né? Ele também, eu não sei se tem mais colegas aqui que está sendo orientado por ele. Eu acho que tinha uma colega. Tem mais gente. Eu não lembro o nome que ele citou. Ele também, assim como o professor Leandro, ele tem muitas atribuições, né? Inclusive, essa semana ele relatou que ele estava correndo o Vale do Jequitinhonha lá com os compromissos dele. Então, assim, mas dentro das possibilidades, ele tem me orientado, a gente tem conversado pelo WhatsApp, mandado para ele o arquivo, ele tem feito as correções, assim como você fez, né? Lógico, no prazo e na possibilidade dele, mas tem caminhado bem. Perfeito. Como eu finalizei hoje essas sessões, né? Faltando aí o resumo e a redação da parte das referências, eu vou aguardar também o retorno dele para eu poder finalizar e submeter, porque tem que ter a aprovação expressa dele para a gente colocar lá no AVA, né? Isso, exatamente. Combinado, então. Pode falar, Cristina, fica à vontade. Não, eu até queria pedir desculpa, eu tinha falado que eu ia passar meu trabalho, essa semana ficou corridíssimo, sabe? E aí eu tenho uma prova de certificação financeira amanhã, que eu estou estudando tudo que eu posso, todo o tempo que eu tenho, e eu não peguei trabalho essa semana, né? Ele está bem encaminhado, mas ele não está estruturado ainda. Você está sendo orientado por quem? Pelo Gustavo. Beleza. Só que ele ainda não viu o trabalho, né? Eu mandei um esboço, mas ele também não deu. Essa semana ele está comigo aqui também na jornada científica. Hoje a gente estava o dia inteiro ali junto, trabalhando. Vou te pedir para você compartilhar comigo. Mas eu até tá tranquilo, eu tô tranquilo assim, porque eu tô com dúvida, porque como eu vou apresentar um aplicativo e o trabalho já está estruturado, eu só não sei quantas páginas, mais ou menos, eu botaria no trabalho. Tá. Na verdade, a gente não vai colocar limite, né? O aplicativo é o seu caso. Tem o Luiz Fernando, que eu estou orientando também, e também está desenvolvendo aplicativo. Nesse caso, vocês vão apresentar para a gente um relato técnico, tá? Que é descrever como que o aplicativo foi desenvolvido. E o relato técnico tem uma diretriz que eu já deixei lá para vocês. Está na semana 1 da sala de aula virtual.
você pode dar uma olhadinha lá. Mas a gente entende que um relato técnico bem descrito para uma pós-graduação, ele deve ter mais ou menos de 15 a 20 páginas. Tá? E aí você pode, por exemplo, tirar um print do aplicativo funcionando, explicar a funcionalidade, colocar o determinado código que você usou, entendeu? Isso vale para o Luiz Fernando também, porque o caso dele também é o mesmo, tá? E de outros colegas que eventualmente vão assistir essa aula. Vocês vão costurar dessa maneira, demonstrar qual foi o problema que existiu e, a partir disso, como vocês resolveram esse problema com a inovação tecnológica. No caso de vocês, foi o desenvolvimento de um software para resolver algum problema, e aí vocês vão mostrar o passo a passo desse software funcionando. É claro que muitos de vocês não vão entregar o software 100% redondinho, vão entregar um protótipo, né? Vão entregar alguma entrega próxima de um protótipo, porque às vezes não dá tempo, a gente sabe que o prazo da nossa pós-graduação é corrido, e aí vocês vão descrever o protótipo nesse relato técnico, tá? Que eu deixei lá com vocês aí na semana 1, as diretrizes de escrita desse relato técnico. Mas assim, tá bem tranquilo, o relato técnico ele é algo mais de comunicação científica ao mercado, ao especialista da área, e o mais legal é que a revista científica do Campus Passos, que é a Eixos Tech, ela aceita relato técnico. Então vocês também têm essa possibilidade de publicar esse relato técnico do TCC de vocês, do software que está sendo desenvolvido. Tá? Eu vou trocar uma ideia com o Gustavo amanhã, a gente encontra de novo amanhã no evento. Provavelmente ele não vai conseguir olhar até segunda-feira, por conta da gente estar envolvido no evento, mas segunda e terça, com o evento finalizando, a gente estando com uma agenda mais tranquila, nós iremos dar o retorno tanto para você quanto para outros alunos. Tá? Mas fique à vontade para compartilhar comigo conforme eu orientei. Mas aí, no caso, no relato técnico, eu posso botar o print de algumas páginas mais importantes ali. Páginas não, né? Do esboço do aplicativo, né? Pode sim. Deve, tá? Para deixar bem explicado aí para quem estiver lendo e para a banca, né? Como que isso foi feito. E o tempo ali é só aquele tempinho mesmo ali. Eu tenho 12 minutos aí para apresentar, então. Isso vai ser quase em formato de pitch, tá? Um pitch mais alongado aí, porque pitch às vezes é 1 minuto, 2 minutos, 3, né? A gente vai fazer um formato mais rápido aí, tá? Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês é que nosso processo seletivo está aberto, né? Então divulguem, por favor, para os seus contatos. Ano passado a gente teve 6.000 inscrições. Esse ano a gente está com expectativa que a gente consiga chegar a 10.000 e a gente ampliou o número de vagas para 55. Tá? A turma de vocês foi 40, a gente vai conseguir rodar ano que vem com 55 vagas. Então eu conto com vocês para ajudar nessa divulgação do nosso curso. O Luiz, você quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Algumas dúvidas, acredito que é igual da Cristina também, tá? Eu acho que eu mostrei algumas telas, né, professor, em questão lá do e-mail, até no WhatsApp. Eu só não reencaminhei outra parte, a justificativa é devido até a um problema na empresa, né? Atualmente, bom, talvez compartilhar com todo mundo, né, questão. Eu trabalho numa empresa que faz bico de pulverização agrícola. Isso. E equipamentos de pulverização também. E, nesse caso, a empresa já, há um bom tempo, utiliza de papel físico, ou catálogo físico, né, para divulgar o produto, ou até uma consulta com o técnico, ou até com o cliente final, né? E disso gera muito impacto de sempre ter um físico. E hoje em dia tudo é portátil, né? Todo mundo está com o celular para fazer tudo. E aí, por que não fazer um aplicativo com esse objetivo, né? De migrar algo do papel para o digital, né? Mas não ser algo somente de um PDF, né? Que já faria isso. Mas algo intuitivo que o técnico ou o cliente consiga colocar as informações
e essas informações gerar o bico ideal para aquela cultura, ou para aquela, em questão de tempo da pulverização. Então, acaba sendo algo um pouco, bom, da minha parte, assim, hoje tem uma habilidade específica dentro da empresa, né, como o coordenador de projetos voltado para bico de pulverização, então tem umas informações específicas, como tipo de defensivo a ser utilizado, tem para aplicação em fungicida, herbicida, inseticida, então acaba sendo algo muito mais específico. E aí disso, até praticamente segunda-feira agora, né, foi a última validação do catálogo físico, com as informações necessárias. E disso a própria diretoria reforçou mais uma vez sobre o uso do aplicativo para evitar esse tipo de revisões constantes, ou até informações que na palma da mão já atualiza, já corrige. Aí era só um pouco, tá, professor, para compartilhar. E aí eu estou fazendo as telas, tá? Estou gerando os comandos. Também estou usando o IA, tá? Em questão de consulta. Às vezes até algum caso para otimizar. Aí, professor, eu queria tirar uma dúvida. Aplicativos similares como referência, eu posso citar? Claro, tem que citar, né? Porque Não estou gerando nada do zero, né? Eu estou assim. você está aprimorando. Na verdade, o seu caso é uma inovação incremental, né? Isso. Você está pegando algo que já existe, aprimorando para a necessidade, para a demanda que vocês têm aí. Sim. Então você cita, claro. Tá, ok. Bom, seria mais isso. Não sei se o senhor tem alguma dúvida ou quer. E aí eu vou. Também o professor Ulisses, né, que é o meu orientador, tá? Algumas coisas já contatei ele, tudo, da mesma forma que contacto o senhor, mas aí eu vou focar um pouco melhor. Às vezes também tem as minhas demandas de atividade profissional, aí acaba tentando conciliar o útil ao agradável também. Perfeito, não, eu tô à disposição. Só como eu falei, essa semana eu estou um pouco apertado por conta do evento, mas só dar uma cutucadinha aqui que a gente dá um jeito, né? Certo. Aos trancos e barrancos aí, aperta aqui, aperta dali, a gente dá um feedback, porque acho que faz total sentido, né? Mas eu tenho visto que vocês estão caminhando bem, né? Tá saindo bem direitinho. E a ideia é essa mesmo, gente. Eu sei que a maioria está usando IA, entendeu? E não tem problema nenhum usar, mas a gente tem que ser sincero como está usando, explicar, né? Por que está usando, eu acho que faz total sentido. E é exatamente isso. E aqueles alunos que estão desenvolvendo alguma aplicação que vai resolver um problema prático com base em inovação, justamente a gente trabalhar nesse sentido, né? Explicando como que isso está funcionando e tudo mais. Que a ideia dessa pós-graduação, quando a gente estruturou ela, era que o TCC fosse a cereja do bolo, que era justamente vocês proporem alguma solução inovativa para algum problema, tá? Era o que a gente queria. Leonardo, fica à vontade. Professor, essa declaração aqui do uso de IA, ela é um documento que vai constar junto lá com AVA, ou ela deve ser anexada como anexo do próprio trabalho? Você vai colocar junto com o trabalho e postar no AVA. Tá. Você vai salvar o trabalho e ela num arquivo só. Combinado. Entendeu? Ela vai lá no final do trabalho, depois das referências. Perfeito. Obrigado. Por nada. Mais alguém, gente? Professor, só para compartilhar aqui, né, e ver se eu estou tomando. Eu estou, então, com o professor Leandro, né, e o meu trabalho é em base com aquele tema sobre a Embrapi de Minas, né, FM Sul de Minas, em relação com o impacto da sociedade, né, como ele impacta positivamente a sociedade. E aí, eu conversando com o professor Leandro, e no material que eu estava, ele falou assim, olha, você me ajudaria fazendo um levantamento, um diagnóstico, na verdade, né? Que ele fala assim, que hoje existe o recurso, né? Só que existe uma dificuldade, por exemplo, de se chegar a demanda da sociedade, das empresas, né? E aí eu estou focando nisso, então, construindo esse diagnóstico, né? Até pensei, só que assim, não vai dar tempo de fazer uma pesquisa aprofundada. Então, o que eu estou fazendo? Eu comecei a coletar dados das dificuldades também de outras Embrapis que eu tenho, que se tem, né, no Brasil, né? E até no exterior e algumas, né?
Mas eu vejo que tem alguns fatores comuns ali. Exatamente. A gente tem essa dificuldade mesmo, né? Eu já trabalhei com Embrapi, conheço a Embrapi do IF Sul de Minas aqui. A gente tem uma dificuldade grande no Brasil, não só das Embrapis, mas de outras agências ligadas à inovação, de fazer essa conexão com o setor produtivo, por diversas razões, né? Se eu for elencar aqui as razões, eu vou ficar dando uma aula para vocês de mestrado aqui de 4 horas, para a gente discutir por que o setor produtivo e as agências de inovação no Brasil, o escritório de transferência de tecnologia, Polo Embrapi, não conversam, né? E eu acho que faz todo sentido, porque isso é uma dor que o Leandro discute com a gente, ele como diretor da Embrapi nossa aqui do IF, e a gente quer resolver isso, né? Ou pelo menos amenizar, né, essa dor, para que a gente possa ter cada vez mais o setor produtivo às vezes não sabe nem que existe a Embrapi, para que serve, né? Isso é um problema da Embrapi também, que também talvez não esteja se comunicando direito, né? Não vamos demonizar só o setor produtivo, achando que ele também é o vilão, e às vezes a Embrapi também não está sabendo se vender, né? Então, enfim, são coisas que você vai levantar aí no seu trabalho e vai trazer para a gente poder refletir e resolver, né? Eu não gosto muito de falar assim, vamos trazer e refletir. Eu acho que no Brasil a gente faz muito estudo diagnóstico e quando é para a gente resolver, a gente não resolve. Né? A gente levanta diagnóstico de tudo, a gente sabe resolver tudo, só que não resolve, não faz. A gente descobre por que é o problema, mas não ataca o problema. Isso é uma coisa séria que a gente precisa melhorar, tá? Mas faz todo sentido. Talvez eu esteja nas bancas de alguns de vocês aí, e aí eu vou ler para poder contribuir também com esse processo formativo de vocês, tá? Tá, professor, mas só uma dúvida. Eu faço o diagnóstico e aí eu tenho que propor um plano de ação ali, dentro do que foi construído ali? Você pode propor a resposta que você vai encontrar no diagnóstico, os problemas, já é um resultado para o seu trabalho. Se você for usar a metodologia pesquisação, se quiser dar um Google aí, achar alguns autores que discutem pesquisação na administração, tá? Na educação usa muito essa metodologia, na administração também usa. É aquela pesquisa que você faz um diagnóstico, propõe uma intervenção, aplica a intervenção e depois você vê o resultado. Eu sei que não vai dar tempo, tá? Então você vai fazer uma meia pesquisação, no qual o diagnóstico vai ser desenvolvido e você vai propor um plano de ação. E aí não vai dar tempo, infelizmente, da gente aplicar. Ok. Obrigado, professor. Boa noite. Tranquilo. Tranquilo. Mais alguém, gente? Para que a gente possa atender as dúvidas de vocês. Tranquilos, sossegados. Vocês estão andando, então tá tranquilo, né? Gente, é isso, tá? Eu me coloco de novo à disposição. Estou muito feliz com os resultados da primeira turma da nossa pós-graduação. A gente vai rodar uma pesquisa de novo para vocês de satisfação, de sugestões acerca do segundo módulo. Em breve o Carlos, tutor, vai entrar em contato encaminhando para vocês. Peço que todos respondam, né? A gente sabe que a gente tem algumas coisas para melhorar e a gente vai melhorar. A gente aqui no Campus Passos ganhou um estúdio agora de gravação de aula com câmera de última geração, televisão, enfim, foi um investimento grande da reitoria. Agora a gente ganhou um profissional que vai gravar essas aulas, vai editar essas aulas, vai fazer todo o processo de design instrucional também do ambiente virtual para a gente. Então eu tenho certeza que na oferta do ano que vem, na próxima turma, a gente vai estar melhor do que a gente teve agora na primeira, com essas tecnologias aí que agora a gente vai ter à disposição para melhorar ainda mais esse curso. E o sonho nosso no futuro é abrir um mestrado em inovação, né, Profinit, para que a gente possa oferecer aqui no IF Sul de Minas esse mestrado em inovação, transferência de tecnologia dentro da área de inovação, para que a gente possa avançar ainda mais na formação de mão de obra para inovação no Brasil, que é uma coisa que a gente deve contribuir para o desenvolvimento, né, do nosso país. Gente, então é isso. Gostaria de agradecer, tá? Não deixe de cutucar o orientador de vocês, ir atrás. E vamos adiante, nós estamos finalizando já o nosso curso, a entrega do TCC, as defesas,
e daqui a pouco vocês já vão estar entrando com o registro aí para pedir o diploma, né, da pós-graduação. Passa rápido e em breve vai estar aí na mão de vocês. Mais alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria. Bom, então agora é a última aula, assim, para a gente tirar dúvida, né? A próxima terceira semana, daí não tem aula. Não, eu vou abrir uma. Semana que vem eu vou estar disponível de novo. Não, daí a gente vai fazer um outro espaço para tirar dúvida? Isso, semana que vem eu vou fazer, não sei se na quarta ou na quinta ainda, tá? Depois eu confirmo para vocês, mas a gente faz um último bate-papo aí. Professor, nesse meio termo, como o senhor falou, né, dos seus horários, enfim, mas se tiver alguma coisa ali que fique em dúvida, a gente pode entrar em contato, né? Pode, claro, fique à vontade. Fiquem tranquilos. Nós estamos aí para isso, tá? E à medida que a gente for atendendo vocês, a gente vai resolvendo essas questões e vai dar certo. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Sigo à disposição de todos, desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula, gente. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.